Agora que eu me toquei. Então, pessoal, vamos falar sobre essas vias de administração. Lembrando que isso aqui é importante, porque as vias de administração, às vezes, fazem parte das propriedades de uma droga ideal. Lembrando, né, que a gente falou sobre isso, né, que tem uma fácil administração. Só que para isso, depende muito da forma de administrar ela, da via principalmente, no caso. Assim também da forma farmacêutica, que também está envolvida diretamente. Só para mostrar aqui nesse gráfico que tem do seu lado direito, a gente vai estudar ele basicamente, assim, capaz de uma forma mais legal, didática, é o que a gente está vendo, né? Tudo que é farmacocinética, é tudo isso que a gente está vendo, tudo isso envolve farmacocinética. Desde o momento que o fármaco está no local de administração pronto para ser administrado, como também, né, dentro dela vai envolver o quê? No caso, a absorção, que é a entrada, né, desse medicamento, depois ele vai ser distribuído, depois ele vai sofrer um processo de biotransformação, que é o metabolismo. Algumas literaturas falam que também pode ser chamado de biotransformação também, viu, pessoal? Mas normalmente a gente conhece como metabolismo, tá? Assim também temos a excreção, que é a saída, que é isso que a gente vai estar falando dessas fases da farmacocinética, tá? Para iniciar, né, quando a gente fala dessas vias de administração, a gente tem que lembrar algumas coisas assim que são os conceitos meio que primários, meio que assim, bem simples, na verdade, né? Porque para entender como que o fármaco trabalha, a gente precisa entender algumas propriedades que esse fármaco tem, principalmente a solubilidade. A solubilidade, como em qualquer substância que você já tenha usado, até quando você faz um pão, faz um bolo, ou faz qualquer tipo de produto, né, onde tem uma soma de reagentes, tem que ter uma solubilidade, porque às vezes não solubiliza. E isso nos fármacos é muito importante. Um padrão é uma exigência, no caso, para que ela seja, no caso, solúvel e ela seja facilmente absorvível, tá? Então, normalmente nós encontramos que as substâncias elas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Quando a gente fala hidrossolúvel, é uma substância solúvel em água, em substâncias, né, em água que contém H2O. Ou se for lipossolúvel, que ela é solúvel com substâncias que na sua composição tenham lipídios. Isso dependendo do tipo de órgão a ser atingido, né? Imaginemos sistema nervoso central, especificamente, a gente fala que forma por lipídios, no caso. Então, drogas que podem ser hidrossolúveis, elas teriam uma maior dificuldade para chegar ao sistema nervoso central. Agora, se forem lipossolúveis, já é muito mais fácil. Ah, professor, então hidrossolúveis, se são hidrossolúveis, então não dá como, embora o medicamento seja excelente para essa região, não, porque aí tem todo um desenvolvimento. Se você se lembra ontem, a gente falou sobre o que? A ligação com proteínas plasmáticas. No caso, albumina, globulinas. Então, aí que acontece? O medicamento se liga com essas proteínas e elas atravessam membranas. E aí ela tem uma capacidade igual que um medicamento que for lipossolúvel, tá? Outra questão importante é o grau de ionização. Quando a gente lembra, né, química, né, ionização, né, às vezes dá um terror, né, mas como a gente, né, ionização a gente entende como o grau de que do estado de oxidação dessa Cara, aqui terreno, em qualquer lugar você for. dessa molécula, no caso, né? Então, ela pode estar ionizada positivamente, como um cátion, ou pode estar ionizada negativamente, como um ânion. E isso é importante? Sim, isso é muito importante, porque dependendo, no caso, a barreira, que seja a membrana da célula, a membrana de um tecido, o medicamento não atravessa com facilidade. Então, aí é outra questão que a gente tem que observar também, que são propriedades específicas do fármaco. O objetivo terapêutico, no caso dessas vias de administração, como qualquer outro medicamento,
é que ele seja de início rápido. O melhor é que seja de início rápido. Só que ao mesmo tempo, você percebe que se ela for de início rápido, é porque ela foi diretamente inserida direto no sangue, direto por corrente sanguínea. E o problema é o que? A toxicidade, o efeito adverso que ela pode procurar, que pode encontrar, na verdade. Tá? Então, isso também é uma desvantagem. Outra coisa também que normalmente a gente tem um objetivo terapêutico nessas, no caso dessas vias de administração, é a necessidade de tratamentos por longo tempo. Porque que acontece? O medicamento, ele entra no corpo e ele vai passar um determinado tempo até ser, no caso, seu efeito e até a quantidade inicial do medicamento ela cair, né, conforme o tempo de vida média que a gente viu, né, que ela cai a cada certo tempo, a metade, depois a metade, até ficar quase com nada, né? Só que assim, a gente, ao invés de estar ingerindo a cada X horas, a gente seria bom se fosse um medicamento que durasse longo tempo, né? Um medicamento que nos durasse um mês, como exemplo de alguns tipos de penicilinas. Mas não acontece isso. Só que aí entra, né, um processo da tecnologia farmacêutica. A tecnologia farmacêutica ela adequa o medicamento para ele ser de longa duração, como normalmente alguns medicamentos falam XR, que eles são longo tempo, eles têm um efeito retardado, porque eles são administrados aos pouquinhos, né? Então isso dura bastante tempo. Isso que a gente quer, mas nem sempre dá certo em todos os medicamentos, tá? Porque também depende, né, do paciente, a urgência, se for uma emergência e urgência. A gente não pode colocar isso, a gente tem que usar medicamento de ação imediata, tá? Restrição de acesso a um local específico. As vias de administração, caso não tiver acesso, no caso, para um paciente, imagina um paciente com uma convulsão seríssima, um mal epiléptico, na qual está né, uma tremedeira dela, aquele ataque que eles têm. Muitas vezes a gente não consegue administrar diretamente, né, no sistema sanguíneo, então tem que utilizar outra via de administração, que muitas vezes, no caso que nós tínhamos falado, o diazepam, é utilizado na emergência, mas ele não é administrado por via oral, ele vai ser administrado por via endovenosa. Só que o paciente que está com aquela, né, com aquela angústia dessa crise que está atacando ele, às vezes é muito difícil acertar. Então aí eles utilizam outra via, que pode ser a via retal. Então tem, para isso que existem as vias de administração, que foram estudadas, obviamente, para ver se realmente compensa utilizar ou não essas vias, tá? As principais vias de ação que a gente tem, assim, de uma maneira assim bem prática, elas são enteral, parenteral e tópica. Estaria faltando a retal, mas a retal aí ela fica em alguns livros, vocês vão encontrar ela, que ela está como uma quarta via de administração, em outros livros ela está dentro da interal, né? Então, fica nessa saída, mas normalmente as literaturas que a gente mais acessa, né, livros de farmacologia, obviamente, eles falam dessas três, enteral, parenteral e tópica. Bem, no caso das vias de administração, né, nós tínhamos falado, elas têm vários tipos, dentro das que nós tínhamos visto, temos primeiro, a enteral, as amarelas, não é somente as únicas, tem outras muitas vias de administração, né? A via enteral, que nós tínhamos falado, mas tem a via intrauterina, temos a via inalatória, a via tópica, que é outra que nós falamos, mais utilizada, temos a via intratecal, essa intratecal é no caso na coluna, a via intravaginal e a via parenteral. Essas que estão em amarelo são as mais utilizadas, obviamente. Aí temos dentro da via enteral, ela tem uma classificação em via oral, né, que é uma das mais utilizadas. A via retal, aquilo que estávamos falando, que em algumas outras literaturas elas não encaixam, elas saem de fora, né? E a via sublingual, tá? Então a via enteral, por que a gente fala enteral? Entero, intestino, tá? Não esqueçam isso nunca. Então, via enteral, ela vai para intestino,
tá? Então, via oral, via retal, via sublingual, todo faz parte do tubo digestório, no intestino mesmo, né? Mas mais que tudo como tubo digestório. A outra via que a gente vai ver é a via tópica. Essa via tópica, ela tem vários tipos, né? No caso, temos a via dérmica, no caso, na pele, a transdérmica, no caso, alguns tipos de medicamentos que somente vão ser absorvidos na via transdérmica, na via tópica, a ocular, né, colírios, por assim falar, e a intraaural. Essa intraaural é na orelha, né, na via auditiva. E a via mais conhecida também, uma das mais utilizadas, a via parenteral. A gente fala parenteral, ou seja, oposto a interal. Oposto não tem nada a ver com tubo digestório, por isso que é parenteral, tá? Então, ela temos o quê? A intravenosa ou endovenosa, é a mesma coisa, viu, pessoal? Intravenosa ou endovenosa, tá? A subcutânea e a intramuscular. Também temos a intraarterial, pessoal, mas ela é um pouco mais limitada, obviamente, né? Essa normalmente é um acesso venoso, no caso central, né? Que não é nem todo mundo que consegue fazer, sou médico também, né? Então, é uma questão um pouco mais diferenciada. E aqui no gráfico, tem um gráfico bem legal até, na qual ele está mostrando, né, todas essas vias que nós falamos, falando da parenteral, no caso das vias tópicas e das vias enterais, no caso. Tá mostrando até os desenhos. Essa epidural é aquela que estávamos falando da intratecal, tá, pessoal? Bem, iniciemos com essa via enteral. A via enteral, no caso, como eu falei, né, se refere ao tubo digestório, intestino, está mais relacionado com isso, é administrado, no caso, pela boca, normalmente, né, isso inicia, né, pela boca até então. No caso, a via oral, né, que nós tínhamos falado, o fármaco pode ser deglutido, pode ser colocado, no caso, sob a língua, no caso, já que temos as glândulas, né, sublinguais, administração sublingual, geralmente se utiliza bastante a via sublingual quando tem emergência de pressão alta, né? Pessoal que chega, tem os pacientes assintomáticos, né? Aí, de um momento a outro, como se sente, aferem a pressão, está com uma pressão elevadíssima. Aí, normalmente, se pega, né, no caso, captopril ou antipertensivo, se moe, no caso, e se coloca por via sublingual, né? Uma terapia forte, né, na verdade. E por via sublingual, no prazo de 2 horas, ela está normalizando essa pressão, né? Aí ela tem, isso é emergência, obviamente, cara. Tá? Ou também pode ser entre a bochecha e a gengiva, na parte bucal, né? Mas geralmente é administração por via oral, no caso, né? Quando você vai passar isso para um paciente, tem que observar, né? No caso que ele realmente tome essa medicação. No caso, outra característica importante dela, facilita a absorção direta na circulação sanguínea, né? Mas assim, tem uma demora, né? Tem um processo, vai perder medicamento, tá? Na via oral, né, um padrão de absorção mais variado, né? Ela é mais lipossolúvel, já que ao se tornar mais, ao ser lipossolúvel, então ela interage mais com determinadas regiões, né, do trato gastrointestinal, tá? Ela sempre, o caso, a principal vantagem dela, que ela sempre vai ser que mais segura, eficaz e econômica, obviamente. Mais segura pelo fato dela não provocar, no caso, uma toxicidade, né, em curto tempo. Agora, se a gente colocar uma dosagem excessiva, aí você pode utilizar uma emergência, né? No caso, uma neutralização com carvão ativado, né? Que é um antitóxico, que é o mais comum que normalmente. Ah, mas são esses comprimidos? Não, pode ser até o carvão que você tem para o churrasco, você moe ele, né? E dá aproximadamente 30 miligramas, né? A cada hora. Isso já ajuda, né? A eliminar, né? No caso. As desvantagens da via oral, no caso, mais que tudo é no momento de colocar na cavidade oral, né? Já que sem querer você pode morder o medicamento e quebrar ele, isso é uma coisa normalmente que acontece.
em crianças, obviamente, mas pode acontecer também que em animais, nos pets também, normalmente tem que ter em animais é pior ainda, viu, pessoal? Ela também pode irritar a mucosa, o que pode levar a um vômito, então isso também é uma desvantagem. Se caso ela for, no caso, quebrada, né, durante o momento que a criança, né, ou a pessoa, tem pessoas que às vezes não conseguem, sem querer, morde, né, e quebra, mas ele toma, consegue engolir e vai. Só que no momento que ela está atravessando, tem todo o tubo esôfago, né, ela começa aqui a sofrer um processo, no caso de perder essa absorção. Então a quantidade inicial, ela vai se perdendo, no caso, tá? E ser inativa, no caso. E isso se deve a quê? Os ácidos gástricos, as enzimas e a microflora presente no tubo digestório. Outra desvantagem que tem alterações na motilidade gastrointestinal. E se for presença de comida no estômago, pode atrapalhar o processo de absorção. Mas isso é nem todas, obviamente. Isso também é uma coisa importante para ser pedida, né, no momento que o médico está prescrevendo o medicamento, saber, né, se pode associar ou não com medicamentos. Se não, caso for, né, você pergunta para o farmacêutico também, que ele pode te orientar. Porque tem medicamentos que é até melhor comer utilizando com comida, né, tipo antidepressivos, no caso. Quando a qualidade do medicamento, que lembra que tínhamos falado, né? Às vezes o paracetamol, ele é amargo pra caraca, né? Então, mas tem outros, tem quase todos são muito amargos, né? Mas tem uns que já é demais. Então, imaginemos, nesses, eles são revestidos, né? Tem um revestimento entérico que a gente fala, que é um revestimento, né? Que é um envoltório químico, no qual, que também, além de ser para o paladar, né? Para melhorar a absorção desse medicamento, ele ajuda, no caso, a proteger dos ácidos gástricos, dependendo, né? Se ele vai ser um medicamento que é hidrossolúvel, muitas vezes o envoltório químico é necessário para ele não ser destruído no ácido, né? E ele passar a não ser absorvido corretamente. Obviamente, somente para alguns tipos, né? Como o ácido acetilsalicílico, né? A aspirina, ou para o omeprazol, já que eles são, né, no caso o omeprazol é muito instável, já que ele não tem um caráter básico, então isso dificulta muito a sua resistência no estômago, né? Aí, já no caso da aspirina, é porque ele é muito ácido, né? Então, precisamos colocar, né, um envoltório químico, uma proteção para ele ir segurando, né, essa acidez, senão isso pode provocar também, né, úlceras, se for. Isso já foi testado em experimentos com animais de experimentação, demonstraram que administrar, no caso, aspirina sem alimento, no caso, e isso provoca, né, úlceras. E isso estamos falando em camundongos, que foi administrar essas dosagens em até 15 minutos. Provocou úlcera, tá? Obviamente com a gente não vai acontecer isso, né? Porque com os camundongos foi feito todo um método, né? Um experimento, né? Outra coisa também que vamos ter, no caso, quando eles são administrados por via oral, os medicamentos que são de liberação prolongada, que o que a gente muitas vezes quer, são conhecidos como LA ou LO, ou LL, que normalmente tem do lado do nome deles. Eles, além, né, de ser de liberação prolongada, eles também têm revestimentos, no caso, e alguns ingredientes ou excipientes específicos para que eles sejam, no caso, liberados aos poucos, né? Aí você pode administrar com menor frequência, a cada 12 horas, a cada 24 horas, dependendo, né? São geralmente mais vantajosos com medicamentos que têm tempo de vida média curta, tá? Com medicamentos que têm tempo de vida média curta. Obviamente, a gente estamos falando, no caso, se for com anestésicos, a gente pode estar falando também alguns tipos de antidepressivos. No caso, se for anestésicos, temos a morfina, né, no caso, que o tempo de vida média ela é de 2 a 4 horas. Então, se você colocar
um material que ele iniba essa liberação assim tão excessiva, ajuda para manter o efeito anestésico, tá? Vantagem comercial do que a clínica, obviamente, né? Porque você vende mais esse medicamento, é um medicamento mais custoso, né? Mas embora clinicamente não seja, né? Presença de comida no estômago, tá? Isso da presença, ela tem se tornado vilão, mas também tem se tornado uma coisa boa. Por quê? Porque muitas vezes para alguns tipos de medicamentos, a presença na comida torna eles uma barreira. No caso, uma barreira que muitas vezes, ao interagir com os ácidos, isso atrapalha a absorção, vai atrapalhar a absorção dessas drogas. Então, não consegue alcançar a mucosa. Entendendo? Assim como normalmente você fala, toma leite, toma azeite antes de ir para beber. Porque, queira ou não, isso forma uma camada no estômago, né? Isso retarda muito a absorção de álcool, né, no caso. Enfim. Mas tem outros medicamentos que interagem melhor, no caso, com comida, né? E mais ainda, que o atraso no esvaziamento gástrico, né, o que leva a perda de 30% do fármaco que se absorve no duodeno. Então, para medicamentos que eles são absorvidos no duodeno, já não no estômago, aí a coisa piora. Se você comer com alimentos, tomar esse medicamento com alimentos, piora. Perde 30% do fármaco e isso é perigosíssimo. Tá? Aí não exerce efeito. Outra coisa também importante é a ligação da droga aos componentes de ingesta, ou seja, pode se ligar com proteínas que vêm dos alimentos. E aí, pior ainda, ela se perde e não é absorvida, porque ela vai ser eliminada, vai ser confundida com uma proteína do alimento, né, que foi ingerido e se perde, tá? Mas tudo vai passar pelo fígado, obviamente, né? Mas não vai ter o efeito, tá? Então, quando já são absorvidos, no caso, pelo epitélio gastrointestinal, pela mucosa, aí ela vai para onde? Para a circulação portal, né, no fígado, aí entra no fígado e depois que ela é, no caso, metabolizada, ela vai para circulação sistêmica. Nessa circulação sistêmica já inicia outro processo que vai ser a distribuição da droga, tá? Outra via de administração, a sublingual e bucal, né, no caso, já está envolvido com o quê? Com rede capilar. Porque, no caso, na parte sublingual, a gente tem uma fina rede capilar logo abaixo dela. Então, isso está diretamente ligado com quem? Com a circulação sistêmica. Então, é uma via de administração bem rápida, essa sublingual. A vantagem que é fácil a administração, como nós tínhamos falado no caso da pessoa que recebe enalapril, né? No caso, por via sublingual, né? Para tratar uma crise hipertensiva. A absorção vai ser rápida, 1 a 2 horas. A ultrapassagem do ambiente gastrointestinal hostil é evitado, já que ao entrar pela via sublingual, ela não atravessa mais o estômago, né? A acidez dos sucos gástricos. E também tem a capacidade de evitar a biotransformação por primeira passagem, que isso acontece no fígado, né? A gente vai falar também disso. Tudo certo aí, pessoal? Estão aí? Estão vivos? Estão bem aí? Tudo certo. Beleza. Certo. Tudo certo aí? Beleza, Certo. tá? Não quero ninguém na Tudo Netflix. certo, Não. professor. Não quero ninguém na Netflix, viu? Tá bom. Tá bom, então. Tá. Essa via parenteral, no caso, a gente fala, que falamos no início, por que parenteral? Para, fora, enteral, intestino. Então ela é fora do intestino, não tem nada a ver com o intestino, que é o anterior que nós falamos, né, das vias enterais. Então, na via parenteral encontramos a intravenosa ou endovenosa, a subcutânea e a intramuscular. Também tínhamos falado de uma intraarterial, né? Mas assim é um pouco mais difícil, né? No caso, poder estar aplicando isso, né? Mas essas 3 primeiras são as mais utilizadas no caso.
E por que elas é melhor? Porque você evita as barreiras, evita que o suco gástrico, você evita qualquer tipo de barreira anatômica. A gente vai falar dessas barreiras. E ao fazer isso, a absorção é completa. E lembra da biodisponibilidade? Ela é 100% quando é intravenosa. Tá? Intravenosa. Subcutânea, intramuscular, a coisa muda um pouquinho. Essa via parenteral, normalmente utilizada para fármacos que são pouco absorvidos no caso, no trato gastrointestinal, por exemplo, a heparina, né? Ou no caso, a insulina também é outra via, né? Que elas são subcutâneas, elas são instáveis, né? No caso, são pouco absorvidas. Então, o melhor é administrar elas, basicamente, por via subcutânea. Pode ser também utilizada para pacientes inconscientes. Ela tem um início de ação muito rápido, já que ela vai sendo a via endovenosa, ela vai direto para o sangue, tá? Eu apresentam uma alta biodisponibilidade, né? Aquilo que a gente falou ontem, né? Uma alta biodisponibilidade. E a gente consegue fazer, né, um estudo da depuração corpórea, do tempo de vida média, da eliminação, tudo, porque a gente sabe, se a gente colocou 3 ml na veia, a gente sabe que esses 3 ml vão estar sendo distribuídos por todo o circuito ou por toda a circulação sanguínea. Então, a gente consegue fazer um estudo de que a cada hora ou a cada 2 horas, se retira sangue desse paciente e analisa a concentração ou quantidade de droga presente. Aí você pode avaliar o tempo de vida média desse medicamento. É muito bacana, né, no caso. Normalmente isso a gente faz com animais de experimentação, né? Bem, as vias parenterais, no caso, né, elas podem ser irreversíveis, no caso, já que muitas vezes, né, uma injeção, né, um problema intravenoso, elas podem causar dor, medo, lesões, não tem como, né, voltar, porque, como a gente falou na via oral, um exemplo, você consegue um vômito, né, vomitar, induzir um vômito e você consegue reverter o processo. Mas já nas endovenosas, ou intravenosa, já a coisa muda, parenterais, né? Bem, a via intravenosa especificamente é útil para fármacos que não são absorvidos por via oral, tipo um bloqueador neuromuscular, como o rocurônio, né? Que são bloqueadores neuromusculares. Agora, uma coisa interessante, né, dessas vias endovenosas, também não pode ser grandes quantidades que você pode administrar, né? Principalmente quando elas são injetadas em bolos, né? Toda a dose do fármaco é injetada quase que imediatamente, enquanto que em infusão intravenosa, né, o fármaco é infundido em um período de tempo maior, né? Aí tem aquela questão, né, no caso, usando soro fisiológico, né? Aí demora por gotejamento, enfim. Outra coisa das vantagens dessas vias, no caso, que é a vantagem principal da intravenosa, né, uma administração de grandes quantidades de drogas de uma vez, bem como de irritantes tisulares, né, que pode acontecer. Nas injeções intravenosas, né, como a gente falou, né, elas não têm contato mais com barreiras de absorção, no caso das drogas, a concentração do sangue é fácil de ser titulada, né, como desvantagem que o aumento dessa droga, ou seja, no soro, né, do sangue, nos níveis séricos e do próprio tecido da droga, está associado a quê? A um risco de ter efeitos adversos com maior rapidez do que se a gente pensar na via oral, tá? Então, essa é capaz de ser a principal desvantagem, de aquela que causa, né, certo perigo, né, no momento de administrar, tanto que quando é administrada você tem que acompanhar. Imagina um tramadol da vida que você insere, você tem que observar esse paciente, esperar ele para ver como ele reage nos primeiros minutos, que ele pode começar a ter uma reação, tá? Outra coisa, o problema é estabelecer o acesso venoso também, né? A parte mecânica também é um sofrimento, né? No caso, durante quando a gente aplica por essa via, né, pela via intravenosa.
a gente aplica, né, basicamente no leito vascular, né, ou seja, nos próprios vasos. Então aí não tem mais ação, não tem, desculpa, não tem mais absorção. A absorção acontece nos tecidos do tubo digestório. Aqui é tudo efeito imediato. Entrou no sangue, já chegou no local de ação. E você pode administrar, né, no caso, grandes quantidades. Obviamente, ter bastante cuidado, né, como a gente vai falar na intramuscular, né, que a gente vai falar que não pode ser grandes quantidades, como a gente vê na intravenosa, tá? O cuidado que a gente tem que ter é os riscos de embolia, dependendo do tipo de substância, penicilinas, né, que algumas delas têm características oleosas, ou substâncias gasosas, elas podem provocar hemólise também, né, quebra das células do sangue, pode acontecer também uma sobrecarga de volume. Outra coisa interessante é cuidado com a velocidade de administração delas, tanto que tem um controle, né, de quanto você tem que fazer esse gotejamento, né, por minuto, né, tem até os cálculos, né, pessoal da enfermagem já mexe um pouco mais com essa parte, tá? E também ter cuidado com a isotonia das soluções. Que diabo é essa isotonia? Quando a gente fala de isotonia, a gente fala de que? Igualdade ou equilíbrio dessas soluções. Então, mas isso está envolvido com quem? Com pH. Porque se você for colocar uma substância que ela tem um pH extremamente ácido, imaginemos 3,5, e sabendo que você vai injetar ela onde? O sangue, né? E no sangue a gente tem um pH de quanto? O pH do sangue é relativamente neutro. Então isso pode dar uma divergência. Então muitas vezes é melhor, né, que essas substâncias que você vai, os medicamentos vão ser injetados, elas sejam isotônicos, coisa que aí nos dá, favorece, eh, no caso essa transferência, essa passagem, no caso. Mas isso nem sempre acontece. Então aí, né, tem que ser mais devagar, por isso, né, tem que ser, no caso, infundido no soro, diluído no soro, e tem que ter um tempo determinado, dura muito tempo, né? O pessoal fica esperando, né, quando aplica um soro com o medicamento, fica esperando um tempo. Por quê? Porque muitas das substâncias que são colocadas nesses pacientes são substâncias que são anisotônicas, ou seja, não tem igualdade dos pHs, e isso pode atrapalhar. Já na via intramuscular, ou também né, vemos a via subcutânea, né, elas já não são, né, endovenosas, não trabalham com leito vascular, elas vão trabalhar, dependendo do caso, né, com a musculatura, como for a via intramuscular. Elas vão depender também do quê? Por mais que ela trabalhe com o músculo, ela vai depender muito da vascularização tecidual e solubilidade da droga, ou seja, que ela seja hidrossolúvel ou lipossolúvel, agora a gente precisa mais, tá? Aí o que vai acontecer? Elas são dissolvidas, né, no líquido intersticial e entram no endotélio do vaso, tá? Então você imagina na pele, a subcutânea, ela forma um bolos, né, no caso, para formar uma pelotinha, mas ela fica aí um tempinho e depois ela vai sendo absorvida, né, no caso, através dos vasos sanguíneos que tem nessa região. Dentro dessas drogas, as melhores sempre vão ser as drogas lipossolúveis, tá? São as que são mais rápido difundidas, as que se absorvem mais rápido, falando de via intramuscular e via subcutânea, tá? Qualquer dessas duas. Essas injeções intramuscular ou subcutânea, pode ser lenta, né? Por causa das propriedades do fármaco, propriedades físico-químicas, né? Se ela é hidrossolúvel ou é lipossolúvel. Mas que tudo lenta no caso das hidrossolúveis, tá? Essa dissolução em base no aquosa, né, no caso, quando elas são diluídas, né, em outros compostos também, na verdade não ajuda, ela intervém, né, no processo de absorção.
E incorporação de ésteres no graxos também está mais ou menos essa parte. A principal desvantagem, tanto da via intramuscular como da via subcutânea, é que a absorção da droga não pode ser interrompida, né? Então tem que ser esse momento, tem que aplicar durante todo esse tempo e vai que vai, não pode parar, não pode ser interrompido, senão isso pode levar a outros problemas. No caso, muitas vezes pode provocar problemas tissulares, né? No caso, pode provocar, no caso, petequias, alergias, problemas cutâneos, muitas vezes, né? Ou o que a gente fala pode provocar com a gordura, né, que está presente, imaginemos no intramuscular, no glúteo, né, por exemplo, ela pode provocar lipodistrofia, no caso que a gente chama. Então, provoca como as pedras, como a galera costuma chamar. Outra é que não pode ser administrado quantidades acima, intramuscular, acima de 5 mililitros, 5 centímetros cúbicos, né, no caso. Se for acima disso, aí a gente utiliza, no caso, né, nos dois glúteos, né, para aplicar em um e no outro. Pessoal, Sim. tá bom. Bem, já comecei a gravar então. Bem, então, essa via, como a gente estava falando, ela não pode ser administrada acima de 5 centímetros cúbicos, né? Então, para isso, você pode até, se for no glúteo, né, dividir, né, nos glúteos, a metade, né, no caso. Porque senão, né, no caso, pode infeccionar, pode apresentar dor e hemorragias, no caso. Isso tem pessoal que tem bastante, é aplicado bastantes injeções, né, no caso, pode acontecer isso, como pode acontecer aquilo que a gente estava falando, né, das lipodistrofias, que forma como assim blocos de endurecimento dos lipídios, da gordura dessa região do glúteo. Nas injeções intramusculares, aumento de concentrações séricas de enzimas de dano muscular, porque quando você insere, né, no caso, agulha, ela, queira ou não, vai irritando tecidos e vai ter aquele processo de inflamação, né, também bem comum, né, e enzimas musculares também são lesadas, no caso. Fármacos via subcutânea, né, temos a insulina e a heparina, que nós tínhamos falado, já que eles não são bem absorvidos por outras vias, somente pela via subcutânea. A via subcutânea, no caso, né, ela pode aceptar também maiores volumes, né, tem um menor risco de complicação, né, ao momento da aplicação, útil para medicamentos que tendem a ser absorvidos lentamente, né. Já na via intramuscular, né, o músculo que tem alta vascularização, é uma coisa boa, né, um leito vascular bom, portanto a absorção também vai ser rápida. Os cuidados que a gente tem que ter meio parecidos com os outros. Líquidos anisotônicos, aqueles que não têm um pH parecido, no caso com a área do músculo, com o sangue, e irritantes devem ser evitados. Mas aí, pessoal, tem como, porque dependendo do tipo de medicamento, ele vai ter que ser administrado. Então, aí se administra em menor tempo, no caso, aí isso vai depender muito. A aplicação, no caso, nesse momento, tem um risco de lesar nervos e atingir vasos, principalmente qual? No caso do glúteo, né, intramuscular do glúteo, que você pode pegar parte, os ramos, no caso do nervo isquiático. E é um procedimento, queira ou não, também é um procedimento invasivo, né, pessoal? Então tem que ter bastante cuidado frente a isso. A via inalatória é outra via também bastante comum, que ela também, queira ou não, ela é poderosíssima, tá? Aí a gente utiliza gases, né? Normalmente a gente pode falar que tipos de drogas, né? Anestésicos, né? Porque tem pela via inalatória, gases anestésicos, terapia também para asma, nas nebulizações, antibióticos, também alguns tipos de antibióticos, mucolíticos, né, para eliminar as secreções, tratamento de doenças respiratórias mais que tudo.
apresenta pouca capacidade em regular a dose administrada. E esse é o grande problema disso, porque dependendo da dosagem prescrita, né, então às vezes não consegue, né, regular essa dosagem, e aí isso pode levar a que? A um efeito adverso, a uma intoxicação, tá? Como que acontece isso? A droga vai ser inalada, ela vai atingir o epitélio pulmonar e mucosas do trato respiratório, e isso vai aumentar a absorção dependendo da superfície de contato. Se for no epitélio pulmonar, é bastante amplo, então a absorção vai ser quase que completa, tá? E é bem rápida também por via inalatória. As inalatórias do tipo oral e nasal, né, no caso, né, elas são de rápida absorção, né, do fármaco, como tínhamos falado, né, mucosa através do epitélio do pulmão. Elas são tão rápidas quanto a intravenosa em bolos, tá? Exemplos, temos os anestésicos, útil para pacientes com asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Você pode utilizar qualquer tipo, imaginemos, uns broncodilatadores, né? Se for para asma, né? Salbutamol e corticosteroides, no caso a fluticasona, que são anti-inflamatórios. E aquelas que são direto para o nariz, né? Para a cavidade nasal, né? No caso aí temos descongestionantes, né? Antialérgicos, antihistamínicos, né? No caso, oximetazolina. Também temos a desmopressina, né? Para tratamento de diabetes, que é de maneira intranasal. Isso na questão que são inalatórias orais e nasais, tá? Agora, as intratecais e intraventriculares, elas são assim, a gente vai ver elas porque basicamente é bom saber o que a gente está vendo, né? Então, esse intratecal, ou via intratecal também chamada, ou via subaranoideia, né? É uma via de administração que consiste na injeção de substâncias no canal raquidiano, né? Na coluna, né? No caso, diretamente na meninge, no espaço subaranoide. A gente utiliza uma anfotericina V, né? Que é um medicamento utilizado para combater a meningite criptocócica, né? Do Cryptococcus neoformans. Na via intraventricular, né, já é uma questão um pouco mais difícil ainda, né, porque o fármaco, né, você vai administrar ele aonde? No ventrículo cardíaco. Exemplos, a epinefrina, a adrenalina, que tem um kitzinho pronto da agulha do tamanho certinho para aplicar, né, conforme localização anatômica, no espaço entre as costelas, né, no caso, né, em qualquer lugar, né, ter tempo. Por isso, conhecimento anatômico é muito importante. A via tópica e transdérmica, né, no caso, elas produzem efeitos locais, principalmente a tópica, efeitos locais do fármaco, né, um exemplo, se for o creme, ou a pomada de clotrimazol, no caso. Já quando a gente fala da transdérmica, já a coisa muda, né? A gente vamos botar aqui um exemplo da transdérmica, né? Lembra aquele, todo mundo capaz já machucou e alguma vez utilizou aquele parche, né? Que é o Salonpas, que tem salicilato emetila e enfim. Que é um parche que você coloca na região onde você sente dor, né? Então imagina, nessa região, né, tem o reservatório do fármaco, como está mostrando aqui, e a membrana tem substâncias que são lipofílicas. Então elas vão ser absorvidas, elas vão passar através das membranas, no caso da pele, até chegar aonde? O objetivo delas é chegar ao reservatório, no caso, o leito vascular, tá? E aqui, normalmente, como a gente conhece, né? Normalmente, a gente, né, podemos utilizar na transdérmica a nitroglicerina, né, que é o antianginoso, a escopolamina, o antiemético, a nicotina, mais comum ainda, né, para tratamento de pessoas que querem parar de fumar. E a bendita via retal. A bendita via retal, né, ela está envolvida dentro do caso das enterais, tá?
utilizado em pacientes que estão inconscientes ou vomitando, no caso, né? Então não é possível aplicar a via, no caso a via oral, no caso, até mesmo na via endovenosa, você utiliza o paciente pela via retal também. O medicamento permanece na porção terminal do reto, né? Só que ali, pessoal, é muito rico que em vasos. E assim como a via sublingual, né, ela já vai direto para a circulação sistêmica. Então aí 50% da droga não passa pela circulação hepática. Então eles não vão ter a biotransformação de primeira passagem quando passa pelo fígado, que é o que geralmente, né, pode atrasar, né, o efeito terapêutico da droga. Então, ao não passar por ali, no caso, é melhor a absorção desta via, só que o problema pode ser muito variável, né, mas dependendo do tipo de medicamento, ela vai ser, aliás, não é que seja excelente, senão que é o único que você pode fazer. E se, obviamente, não pode se utilizar constantemente, senão vai irritar, né, a mucosa retal, tá? Estávamos falando para vocês, né, do diazepam, né? Também tem o metronidazol, são particularmente bem aceitos, né, bem absorvidos pela mucosa retal. Mas assim, são emergências, não é para fazer diariamente. Você pode ter supositórios, né, aí tem outras coisas, mas não é para sempre, não são vias de primeira escolha, obviamente, são vias de emergência, mas que dependendo da situação, elas podem ajudar bastante essa via retal. Mas, às vezes, o problema é que ela causa essa irritação, e isso pode ser problemático depois, né? Bem, e essas seriam nossas referências utilizadas.